visão sobre o direito penal, né, é muito importante, tá? Porque é uma área muito fundamental do sistema jurídico de qualquer sociedade e que acaba desempenhando um papel crucial, sabe? Na minha visão. É, eu posso falar um pouco aqui sobre o que eu penso, né, do direito. E, assim, o direito penal visa bastante proteger a sociedade de comportamentos prejudiciais e criminosos. Então, é muito importante porque ele estabelece normas que definem o que é considerado crime e as consequências para aqueles que cometem infrações, ajudando a manter a ordem social. Olha que eu sou muito fã da Cíntia Brunelli, tá? Então é isso, eu amo a Cíntia Brunelli. Do canal Me Julga, amo demais. Como era o sonho do meu pai eu ser juíza, quando eu encontrei o canal da Cíntia Brunelli há um tempo atrás, eu não larguei mais, tá? Não larguei mais. Depois que eu conheci, eu não perco, assim, basicamente nenhum vídeo. Sempre que eu posso, né? Eu tô vendo sempre vídeo dela, porque é muito interessante, muito mesmo. Não é a minha área, né? Hoje em dia eu não penso, nunca pensei, né, no caso, mas era o sonho do meu pai. Meu pai queria pagar a faculdade pra mim, né? E eu disse, não, pai, não é pra mim, sabe? É uma coisa que eu iria ficar muito de frente e iria, assim, tá me colocando muito em risco, né? Porque eu teria que lidar com vários níveis de criminosos e pessoas muito perigosas, né? Então eu sempre tive algo comigo que é a questão da minha vida, que é muito preciosa. Então, assim, eu não queria machucar ninguém, também não queria que ninguém me machucasse. Então, é algo que eu nunca quis, sabe? Meu pai queria muito que eu fosse uma juíza. Ele sempre acreditou nisso aí em mim. Ele dizia que eu tinha um senso de justiça muito forte e que eu poderia exercer isso muito bem. E apesar de que eu conheço, né, sobre a questão do Código Penal e várias coisas, que muitas pessoas não têm a noção do que é, o quanto isso é extenso, é enorme. As pessoas, né, deixam de dormir se dedicando a se dedicar a estudar, né, a viver em função das leis, conhecer o seu código, entendeu? Porque até você tem que conhecer. Se você não é uma juíza que você não conhece, você não está sendo uma juíza competente, né? Todo mundo sabe disso. Então tem que conhecer tudo. Então eu sempre acompanho a Cíntia Brunelli, tá? Do canal Me Julga. Quem quiser assistir, super indico. Maravilhosa. Se eu pudesse comprar o curso, fazer o curso dela, só para poder ajudar, sabe? Eu gosto muito do canal dela. E é isso, apesar de não, ainda se eu fosse ajudar, eu não ia seguir a carreira, sabe? Mas só para ajudar mesmo. Então, assim, para mim, a existência de leis penais serve como um mecanismo de prevenção. O medo das consequências legais pode desestimular indivíduos a cometer crimes, contribuindo para uma sociedade mais segura. O direito penal busca garantir que os infratores sejam responsabilizados por seus atos. Isso isso se relaciona com a ideia de justiça retributiva, onde aqueles que cometem crimes enfrentam punições adequadas às suas ações, promovendo um senso de justiça na sociedade. Além da punição, o direito penal também pode incluir medidas voltadas para a reabilitação dos infratores, visando reintegrá-los, né, à sociedade como cidadãos produtivos e respeitadores da lei. O direito penal deve respeitar os direitos humanos fundamentais, garantindo que todos tenham um julgamento justo e que as penas sejam proporcionais ao crime cometido, ou seja, isso ajuda a prevenir abusos de poder e discriminações, para quem não sabia, tá? Outra coisa, as leis penais frequentemente refletem os valores e normas morais da sociedade, ajudando a mudar comportamentos aceitáveis e inaceitáveis dentro dela. O sistema penal, né, fornece um meio formal para que se resolva conflitos entre indivíduos e o Estado, garantindo que as disputas sejam tratadas de maneira justa e legal. O direito penal é vital para a manutenção da ordem social, proteção dos cidadãos, promoção da justiça e reabilitação dos infratores. Ele desempenha um papel essencial na construção de uma sociedade mais justa e segura. O direito penal, que muitas vezes, né, a gente vê que pode se passar despercebido pela maioria das pessoas. Para quem acha que é só para as autoridades, não, é para toda a sociedade. Toda a sociedade tem que ter o conhecimento do direito penal, entendeu? Porque isso auxilia muito, nos ajuda muito, entendeu? Deixa eu falar aqui mais um pouco. Muitas pessoas, né, não sabem que existem distinções entre crimes e contravenções. Crimes são infrações mais graves, enquanto contravenções são consideradas menos sérias e têm penas mais leves. A questão de que todos são inocentes até que se prove o contrário é um princípio fundamental do direito penal, significando que a carga da prova está com a acusação e não com o réu. Muitas pessoas desconhecem os direitos que têm durante um processo penal, como o direito a um advogado, o direito de permanecer em silêncio e o direito a um julgamento justo. Ou seja, você tem o direito de se calar, tá? E o direito a um advogado. E sempre um julgamento justo. Ou seja, se há uma condenação, por exemplo, é porque é algo justo. Ninguém vai ser condenado injustamente. Não existe, fulano foi condenado. Não.
se há provas, há o direito de ser condenado. Ninguém vai ser condenado injustamente, isso não existe, certo? Ai, fulano cometeu algo e foi condenado, não existe, tá? Não existe isso, não existe. Mas para muitos existe, né? Porque, assim, se diz que é uma realidade que ocorre no sistema judicial ao redor do mundo, né? Porque é uma opinião das pessoas, muitas vezes, eu não vejo que isso existe, tá? Geralmente quando uma pessoa é considerada culpada de um crime que não cometeu. Então as pessoas vão tirar algum motivo para dizer, não, ela não fez, ela não cometeu, ela não pode ser condenada, sabe? Sempre há um motivo, vão ter. Vão justificar, né, dizendo que houve um erro judicial, né? Ai, muitas vezes houve uma condenação injusta devido a erros da aplicação da lei ou na interpretação das provas. Elas vão sempre relatar sobre isso. Vou falar também que, em alguns casos, evidências podem ser fabricadas ou manipuladas para incriminar alguém, o que é muito impossível, sabe? Quase impossível, é mínimo. Quem trabalha com isso, eu creio que é muito correto nas suas investigações, na busca, né, para que se comprove que realmente houve um crime, né. A questão de testemunhos falaciosos, né, que eles vão falar que depoimentos de testemunhas podem ser imprecisos ou influenciados por fatores externos, levando a erros de julgamento. Eu acho que, tipo, uma opinião de uma pessoa vai acarretar, né, no julgamento, né, que houve um erro ali. Não acredito nisso. Réus que não têm asserção à defesa, por exemplo, competente, podem ser mais suscetíveis à condenação injusta. Eles dizem muito sobre isso, né? Ou seja, a falta de representação legal adequada. Eles sempre falam. Sendo que isso é muito mínimo, a chance é muito mínima, entendeu? Se fala muito que, né, que a condenação injustamente pode levar a consequências devastadoras para a vida da pessoa afetada, incluindo perda da liberdade, estigmação social e danos psicológicos. Além disso, isso também gera uma quebra de confiança no sistema judicial e pode afetar a percepção pública sobre a justiça. Eu gostaria de lembrar aqui que as pessoas que acham que o sistema judicial sempre age de maneira injusta, gostaria de que houvesse provas para provar o contrário, de que houve uma condenação injusta, né? Porque é muito fácil falar, dizer que o sistema judicial muitas vezes comete alguma injustiça ou algum erro, mas ninguém prova, né? Prova, entendeu? Quem sabe realmente haverá motivos para dizer que o sistema judicial está cometendo erros e abusos, entendeu? A maioria dos sistemas jurídicos possui mecanismos para revisar condenações e permitir que casos sejam reexaminados se surgirem novas evidências ou se forem identificados erros significativos no processo original. Então, há um mecanismo sempre de revisão. Organizações de defesa dos direitos humanos e grupos de exoneração trabalham para ajudar pessoas que foram condenadas, né, no caso de se houver foi condenado injustamente, né, a obter justiça de uma maneira injusta. Existem muitos casos documentados de pessoas que foram condenadas injustamente, posteriormente exoneradas após anos de prisão. Esses casos muitas vezes envolvem novas provas, como DNA ou testemunhos que contradizem as evidências anteriores, sendo que aqui nessa questão aqui, envolveram novas provas. Nesse caso, eu teria que revisar as novas provas, porque o que garante que essas novas provas são realmente um fato do que ocorreu, entendeu? Teria que se examinar também as testemunhas, todas, sempre com bastante rigidez, né? Com vários profissionais em linguagem corporal, profissionais que entendam melhor especificamente sobre linguagem corporal, sobre várias outras coisas, né? Para que se chegue realmente a algo justo. E tirando de fato a ideia de que cometeu uma injustiça, sendo que não, quase nunca há uma injustiça, tá? Quase nunca. A justiça é muito competente nesse sentido. Ninguém vai condenar ninguém à toa, né? À toa, ninguém. Agora, você se dizer assim, eu não quero ser condenado é uma coisa, entendeu? Agora, você colocar a culpa no sistema judicial para dizer que há sempre a justiça é outra. Eu não sou contra nesse sentido de que sempre vão culpar, né? O sistema judicial, não sei o que, cometeu a justiça. Sendo que não, quem cometeu a injustiça foi o próprio indivíduo e não o sistema judicial, muitas vezes. A luta contra as condenações injustas é importante para garantir que o sistema penal funcione adequadamente e respeite os indivíduos, os direitos desses indivíduos, né? Para você ver, a gente tem que respeitar essas criaturas. Isso inclui promover práticas judiciais justas e garantir que os direitos dos réus sejam protegidos. Então, há toda essa importância da vigilância, né? A condenação justa é bastante complexa, né? Que destaca bastante a importância da justiça, do devido processo legal e da necessidade contínua de reformas no sistema penal para minimizar os erros, né? Esses erros. Há várias penas alternativas à prisão, como serviços comunitários ou penas restritivas de direitos, que muitas pessoas não conhecem. Essas opções podem ser aplicadas em casos onde a prisão não é necessariamente a melhor solução.
Com o aumento da tecnologia, os crimes cibernéticos estão se tornando cada vez mais comuns. Muitas pessoas ainda não estão cientes das leis que regem esses tipos de crimes e das consequências legais associadas. A imputabilidade refere-se à capacidade de uma pessoa entender a a ilicitude de seu ato no momento em que comete, né? Isso pode afetar a responsabilização penal, especialmente em casos envolvendo doenças mentais. A mediação pode ser uma alternativa ao processo penal tradicional em certos casos, permitindo que as partes cheguem a um acordo, né, sem passar pelo sistema judiciário formal. O foco no direito penal não é apenas punir, mas também reabilitar os infratores para que possam se reintegrar à sociedade de forma produtiva. A criminalização de determinadas condutas pode ter efeitos colaterais, né, significativos na sociedade e na vida das pessoas, levando sempre a discutir sobre políticas públicas e alternativas à punição. Muitas pessoas também desconhecem que existem tribunais internacionais para julgar crimes como genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra, como o Tribunal Penal Internacional. Eu citei aqui apenas alguns exemplos de muitos aspectos do direito penal que merecem mais atenção, né? E até uma certa discussão também, debate, enfim. O assunto é muito amplo, entendeu? E é sempre muito importante a gente respeitar o código, certo? E entendê-lo. Tem muita gente que comete um ato e acha que, tipo, não vai se responsabilizar por isso, vai sim, entendeu? Aí vai querer culpar o quê? O sistema judicial. Sendo que o culpado, meu filho, é você e não o sistema, entendeu? Então, para vir falar comigo, você, no mínimo, queridas, tem que saber o que é, pelo menos, a teoria da imputabilidade, como ela afeta a responsabilidade penal. Porque eu acredito que você nem sabe por onde começar e nem o que falar sobre isso. Eu tenho capacidade suficiente para falar sobre isso. Você não conhece as diferenças nem entre penas privativas de liberdade e penas restritivas de direito. Para me falar alguma coisa a mim. Você não sabe o que caracteriza um crime hediondo e quais são essas consequências. Você não sabe como funciona o princípio da insignificância no direito penal. Você não sabe qual é o papel do Ministério Público em processos penais. Você não sabe o que é a delação premiada e quais são os seus limites legais. Você nem conhece a diferença entre um crime doloso e culposo, entendeu? Para vir discutir alguma coisa comigo. Então, você não conhece muito menos como funciona o sistema de apelação no direito penal. Ainda mais, quais são os direitos dos réus durante um processo penal. Nem o que caracteriza um crime consumado versus um crime tentado. Então, assim, são coisas, né, que podem fazer com que a gente entenda o funcionamento do direito penal e ajudar as pessoas a compreenderem melhor essas complexidades do sistema jurídico. E muita gente não conhece nada e quer falar alguma coisa se fecha, se poupa, tá? Se poupa. E olha que eu não fiz direito, mas eu garanto que se eu fizesse direito, seria uma das grandes competentes e a maior responsável juíza de todo o país, entendeu? Então, para você, alguém chegar assim perto de mim para falar alguma coisa a mim, teria que estudar o tempo ou mais tempo do que eu estudei para saber muito mais do que eu, entendeu? Eu fora, eu sei tudo isso, imagina eu dentro lá, entendeu? Então, eu não cheguei lá porque eu não quis. E se tiver achando pouco, eu faço outro vídeo falando sobre tudo isso, explicando. Para quem não conhece, eu falo sobre tudo isso, sabe do que? Das perguntas que eu fiz, eu respondo. Para quem não conhece, eu falo, entendeu? Sem problema nenhum, sem problema nenhum. Pouquíssimas pessoas conhecem, ou não conhecem. Muito obrigada, Cíntia Brunelli. Amo seu canal. E aí, talvez ela nem veja isso, mas eu amo a Cíntia Brunelli. Amo o canal Me Julga. Aprendo muito, muito, muito mesmo. Muito, muito. Amo aprender sempre. Não sabe o básico e quer vir falar merda pra mim, vai estudar, pô, vai fazer um concurso, vai fazer um curso, vai, sei lá, se aprimorar, entendeu? Quem sabe tu chega lá, mas até isso não é nada pra mim, nada, entendeu? Nada pra mim, nada. Tá muito longe, viu? Muito longe do que eu sei. Tá muito longe. No seu caso, eu poderia ter estudando e não cuidando da minha vida. Até porque assim você até estaria contribuindo pra sociedade, quem sabe, né? E não perder tanto seu tempo com algo que não lhe interessa. Vai ler, pô, vai ler, vai aprender a escrever melhor e falar melhor, entendeu? Pô, nem falar o cara sabe. Não fala tudo errado, entendeu? Que vergonha, só no Brasil mesmo tem disso.